Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a equipe da Paraíso. Quero agradecer a Paraíso, em especial o Rafael. A gente estudou junto, eu fui bicho dele, né? Dá para ver que ele é mais velho. E a gente era amigos, mas assim, não tão com essa afinidade. Tem alguns colegas aqui da faculdade também. E ao longo desses anos aí a gente se encontrou em algumas fazendas, no qual eu prestava consultoria e ele fornecia suplementação. E deu certo da gente fazer algumas parcerias, de eu prestar consultoria em alguns clientes dele e ele, a gente ajudar ele em algumas formulações. E o que a gente vê de muito interessante na Paraíso e no Rafael em especial? O uso de tecnologia, conforme ele falou, a idoneidade e a busca de resultados e tecnologias. Realmente o que tem dentro desse saco aqui chama-se tecnologia. Essas tecnologias, é claro que são resultados de pesquisas, como o Gustavo da APTA vai mostrar aí vários modelos, né, de resultado lá, que para mim é um dos melhores centros de pesquisa hoje, a Pasto, e em confinamento também. Então, assim, eles sempre estão buscando consultoria, buscando inovações, e isso, quem ganha com isso são os produtores, quem ganha com isso é a pecuária. Então, eu parabenizo ele, que a gente troca muita ideia, a gente discute alguns assuntos muito interessantes, que ele corre atrás para saber se isso realmente é válido, e poucas empresas hoje, eu acredito que estão fazendo isso. Então, eu parabenizo muito o Rafael por isso. E é uma satisfação estar aqui, no meio de tanto pecuarista aqui, que eu já sei que todos aqui estão buscando alguma coisa para melhorar o conhecimento. Então, nós vamos falar de manejo de pastagem para elevada produtividade e rentabilidade do sistema. Falar de pastagem, conforme o Coan fala, é uma alquimia, porque manejo de pastagem é uma variável muito grande. Você tem que mexer não só com o animal, com o solo, com o clima, com a planta e principalmente com o ser humano, que é o mais complicado de tudo isso aí. Então, assim, é uma alquimia a gente falar de manejo de pastagem para elevada produtividade e rentabilidade. Realmente a gente tem que falar alguma coisa de conceito e entrar bastante na prática. O Rafael me pediu para a gente estar falando aqui de conceito, mas sempre falando o que isso está causando na prática. Então a gente vai estar sempre tentando mostrar alguma coisa que está acontecendo na prática, juntamente com o modelo que a gente vai mostrar aqui. Bom, e a pecuária? Como estamos hoje? Como é que está a rentabilidade da pecuária? Está lucrativo, está compatível com a agricultura. Nós estamos falando aqui, nós estamos na região mais produtiva, né, do Brasil, uma das mais produtivas do Brasil, de agricultura. Então, é até difícil falar de pecuária, até porque a gente compara errado, né, agricultura e pecuária. Normalmente, quando a gente compara a pecuária com a agricultura, eu falo que a gente está comparando, a pecuária de hoje, claro, né, pecuária tradicional, a gente está comparando banana com maçã, porque a agricultura usa altíssima tecnologia em todos os aspectos, e a pecuária não usa tecnologia nenhuma. Então, eu acho que a pecuária tradicional com a agricultura de hoje não dá para comparar, mas a pecuária intensiva, ela dá para comparar com a agricultura. É isso aí que a gente vai tentar falar aí de manejo para chegar nessa agricultura de pecuária, vamos falar assim. Onde estamos? Estamos aí, ó. Pecuária degradada. Tem uma pesquisa que mostra que mais de 70% dos pastos do Brasil hoje estão em algum estágio de degradação. Uns anos atrás era 90%, mas como grande parte dessa pastagem foi removida e entrou agricultura.
Então, isso diminuiu o índice, porque ficou os mais eficientes na pecuária, que isso é normal e vai acontecer assim para sempre. Vão ficando os melhores e saindo os piores. Mas a pecuária, no modo geral, tradicional, está dessa forma, degradada, em grande estágio de degradação, baixa produtividade, e é esse número que a gente tem, 4,26 arrobas por hectare ano. Com esse número aí, o pecuarista não sobrevive na atividade. Mas falando de manejo, como é que a gente pode chegar nisso aí? Esse aqui é um dado da Agroconsult, que o Maurício passou para nós agora recentemente, mostrando aí no Rally da Pecuária, nosso sistema de cria, ciclo completo e recria e engorda, até o uso de tecnologia crescente em produção de arrobas, o que isso daria de rentabilidade por hectare por ano. Ele fez esse dado em 10 estados, é uma prévia, ainda não está 100% fechado. Então, isso aqui em cima é lucro por hectare. Você vai observar que, acima de 26 arrobas, o lucro está próximo de R$2.000 por hectare. Já é bastante competitivo com a agricultura. E mostra também que o seguinte, aqui eu não estou aqui para falar nem somente de cria, nem de recria, nem de engorda, nem de ciclo completo, mas o que ele está mostrando é o seguinte: a partir do momento que a gente usa muita tecnologia na pecuária, a cria já começa a estabilizar a produção de rentabilidade, na verdade, acumular rentabilidade, ela não é muito mais crescente e começa sendo crescente a recria e engorda. Então, a partir do momento que a gente quer muita produtividade ou alta rentabilidade do negócio, a gente tem que partir para recria e engorda. Mas a gente está longe de chegar ainda dos números ideais aí, que seria de 6 a 12, ou de 12 até 18 arrobas, né, por hectare ano, inclusive na cria, para ter nossas rentabilidades aí próximo de R$600 por hectare, que é um número interessante para a pecuária. E às vezes o pecuarista investe errado na aplicação de tecnologia, isso é fato, a gente vê isso no dia a dia, nas consultorias, nas andanças de carro. Antigamente eu rodava 10 mil quilômetros por mês, rodando aí 8 estados no Brasil. Hoje, com logística mais fácil, a gente viaja muito de avião, a gente perde um pouquinho, viajando de avião você perde um pouquinho a noção de como é que estão as fazendas, né? Porque você viaja de avião, você não vê. As fazendas de carro é bom que você vê. E a gente sempre vê as fazendas com bastante estado de degradação. E o cara sempre investindo na forma errada. O que ele quer? Ele quer sair ver essa agricultura de altíssima produção. Esse passo dele já está em um estágio avançado, né, de degradação, mas em fase de recuperação, se quiser. Mas ele já quer passar aqui, eu quero ser igual a esse cara, já quer fazer o melhor pasto, e não importa o preço, ainda mais quando tem muito trator na fazenda. E às vezes o investimento dele não está certo fazer aquilo ali. Ele pode, com esse pasto, que está em algum estágio de degradação, apenas recuperar ele através de manejo, primeiramente, depois uma calagem, uma adubação. Mas ele quer fazer o investimento de reforma, ele quer reformar para o pasto dele ficar, ainda mais se ele tem muito trator. Já cheguei numa fazenda que tinha 6 tratores, e eu falei, não, vamos vender 4, você não precisa estar reformando, o negócio nós temos que investir em gado. Ele falou, não, mas como é que faz, questão de trator parado? Eu falei, não, vamos vender ele e comprar bezerro. Lá, perdi a consultoria, lógico. Então, a gente investe errado. E o pecuarista não investe na atividade, normalmente, esse que está com esse problema aqui, que é muito mais barato do que reformar o pasto, porque a rentabilidade é baixa. Porém, a falta de investimento em tecnologia determina baixa rentabilidade, né? É um ciclo vicioso no qual ele não investe. E, normalmente, o investidor, aquele cara que investe, não pode ser pecuarista, pode ser agricultor, qualquer que seja, ele é um investidor na atividade. Ele investe aonde? No recurso onde o retorno é melhor. Ele investe sempre no maior para ter mais rápida resposta, ou seja, ele investe naquilo que está mais fácil e que te dá mais retorno. E o pecuarista? Normalmente coloca o dinheiro em locais de retorno pior, menor e mais lento. Normalmente aonde? Reforma de pasto. Esse é o problema. Esse custa hoje de
a R$ 1.500 por hectare reformar um pasto. Se ele depreciar em 10 anos, esse pasto, que é ainda, se ele for bom para manejar, e fizer tudo direitinho, esse pasto fica R$ 150 por hectare e ano. Se ele dividir por 2 cabeças, ou por uma cabeça, aí, se ele tem na média dos 10 anos, fica R$ 15 por cabeça, mês, só de depreciação de pasto. É muito alto. Esse é o valor que eu vou comentar no final, que é o valor da adubação, para você aumentar a produtividade da fazenda. O que você gasta, para você aumentar uma cabeça por hectare aí, de adubação. Isso aí vai ser mais na frente. Aí ele entra no ciclo da pobreza, porque ele degrada esse pasto, ele consome o pasto inteiro, degrada, e ele tem que reformar. Aí ele costuma gastar o insumo no pior pasto, que é esse pasto degradado, ele vai gastar muito, porque esse solo está degradado, o pasto está degradado, tem que fazer terraço, tem que gastar muito para isso, ou seja, ele investe no pior. Baixa a resposta, porque esse pasto, normalmente ele tem alta produtividade no início, mas como ele não sabe manejar, ele vai degradar esse pasto. E esse pasto, normalmente ele tem baixa forragem no futuro, vai piorando, até ele gastar nele de novo. Então ele tem uma depreciação aí de 5 a 10 anos de produtividade desse pasto. Para voltar aí que a gente comenta, que é o ciclo da pobreza. Esse pecuarista não vai ganhar dinheiro na atividade. O que é o correto? O correto é do melhor para o pior. Chega numa propriedade, isso é fato. O consultor, em termos, ganha dinheiro fácil com isso. Ele chega na propriedade, o cara sempre quer adubar o pior pasto. Sempre. E o pior pasto sempre é aquele perto da porta, ou que o cara deixou degradar, porque é mais fácil de manejo. E a gente já pensa diferente. A gente pensa como investidor. A gente tem que melhorar ou investir no melhor pasto. Esse é o pasto, se a gente adubar pouco, a gente vai ter alta resposta. Um professor nosso lá brinca que é o seguinte, aí eu trago para o pasto. Diz que adubar pasto ruim é igualzinho viajar com a mulher da gente, gasta o dobro, diverte a metade. Eu não penso assim, mas ele fala, ele age dessa forma, mas porque você vai gastar muito mais para investir num pasto ruim e ter muito menos resposta à produção. Então, começamos a investir no melhor pasto. Esse é o pasto da gente estar investindo. Por quê? Porque você vai gastar menos e ter mais resposta. E como é que a gente inicia isso, normalmente na propriedade? Corrigir e adubar pequenas áreas. Quanto? É 1%, eu acho, que a gente começa a intensificar. Da área, 2, 3, 10, 15, 20, depende. Depende do tamanho, do nível de investimento, principalmente no boi, não é no adubo. Depende da operação, depende do operacional, né? Depende de mão de obra, depende do proprietário, do perfil, principalmente. Então, depende de vários fatores. Tem fazenda que a gente inicia 100% da área fazendo intensivo. E tem fazenda que a gente não intensifica nada, começa aí 2, 3 anos manejando pasto, melhorando a guarda, divisão de cerca, para depois começar a intensificar 1, 2, 3, 4, 5%. Eu vou dar um exemplo de uma fazenda aí, tem 4 anos que intensifica, vai para o 4º ano. Eu poderia ter dado vários exemplos de 15, 20 anos, mas eu vou dar o exemplo dessa fazenda. Quando que ela começou a intensificar e o que isso resultou na fazenda. Então, vamos começar a corrigir e adubar pequenas áreas. Que pode ser áreas tanto plana quanto morrada, desde que seja mecanizável, problema nenhum. Observa, normalmente essas áreas são as mais férteis da fazenda, são as áreas de morro. Então, possivelmente ela vai pedir menos calcário, menos adubo. Então, as áreas mais fáceis da gente começar. E o que a gente faz com o resto da fazenda? Quando se aumenta muito a capacidade de suporte, é claro que você tem todo um planejamento para isso. A gente começa a pegar aquela área que é mais fraca de fertilidade, que está mais degradada, e ajustar uma taxa de lotação para sobrar mais forragem. Dá um descanso maior, esse descanso pode ser através do pastejo rotacionado, ou mesmo de um alternado ou de um contínuo, não importa, se ajusta a taxa de lotação com a oferta de forragem maior para os animais. E aí você tem 2 benefícios, os animais desempenham melhor
e a área se recupera, para daqui 2, 3 anos você voltar nela, que ela já está recuperada através de raízes, de material morto sobre o solo e intensificar. Então, e essas áreas podem ou não ser morradas também, isso é independente, no caso aqui foi proposital essa foto. E o outro passo? O outro passo é fazer controle de invasoras, naqueles passos que estão, principalmente os de alta produtividade, porque quem produz pouco, perde pouco. Quem produz muito, a tendência é perder muito. Então, a gente sempre começa a fazer isso nos melhores passos da fazenda. Sempre a gente tem uma área melhor que a outra. Porque aqui o animal está perdendo forragem. Então, você está deixando de colocar lotação, você está deixando de produzir carne, leite, né? Que seja carne de bezerro ou carne de boi. E com os passos que a gente faz para a gente fazer isso no dia a dia da fazenda? Então está fácil aí, você está falando que a gente tem que começar na melhor área, a gente tem que adubar pouco, normalmente se inicia a adubação pequena, ou até mesmo o manejo. E como é que faz esse planejamento? Primeira coisa é a gente ver o clima da fazenda, como é que comporta o crescimento dessa espécie forrageira. Esse aqui é um exemplo que a gente faz isso em todas as fazendas, que é saber o potencial hídrico da fazenda em termos de produção. Através do potencial hídrico, a gente já sabe o que é produção das águas, o que é produção das secas, quantos dias a gente tem de produção de forragem e o que isso disponibiliza no máximo de lotação da fazenda, se a gente for intensificar. Para isso, a gente traça uma curva aqui de crescimento da forragem, imaginando que isso aqui é um animal adulto, 1 UA por hectare, um consumo de 1 UA por hectare ao longo do ano, como seria essa distribuição dessa forragem, no caso dessa fazenda aí, desse índice pluviométrico. E a gente sabe que a produção é no período das águas, e não é no período da seca. Então a gente tem que colher esse material aqui o melhor possível na produção das águas. E a gente sabe também que nas águas, a gente fala termos aí, muito usado pelo Gustavo, que a gente empurra o carro para baixo, ladeira abaixo, não é para cima. Porque é muito mais fácil. Então é muito mais fácil você pôr arroba aqui do que aqui na seca. E o que normalmente o pecuarista faz? Faz uma média de uma lotação ano, onde ele estabiliza essa lotação ao longo do ano e perde forragem para acumular essa forragem para você passar o ano. Então, tem como a gente tentar colher melhor essa pastagem no período das águas e ter menos acúmulo na seca. Isso chama-se manejo de pastagem. E o outro passo que a gente faz muito nas fazendas é saber o potencial dessa fazenda. Como é que você estima o potencial produtivo dessa fazenda? Através de suas análises de solo. Uma vez você já sabe a curva de crescimento do pasto ao longo do ano, a gente estima o que esse solo dele disponibiliza de forragem. Através das análises de solo, a gente sabe os nutrientes que tem, fazemos uma conta inversa em balanço de massa e sabe o que esses nutrientes disponibilizam para a planta. Essa planta faz produção de matéria seca, divide pelo que o ar consome, a gente sabe a taxa de lotação média ano. E através dos nutrientes, aqui é a lei do mínimo, nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, a gente sabe estimar a taxa de lotação ao longo do ano na fazenda. Ou seja, o potencial do solo, sem nenhuma fertilização, essa fazenda tem potencial de 0,9 UA por hectare. No caso, eu estou dando um exemplo dessa fazenda. E sabemos que o fósforo dela vai até 2 UA por hectare. Sabemos que o potássio é 2,45 e o enxofre é quase 4 UA por hectare. Então, a gente sabe que se a gente jogar nitrogênio aqui, a gente sobe essa lotação. E se ele não fizer nada, a gente não pode passar de 1 UA por hectare, que a gente vai degradar os pastos. Isso aí chama-se capacidade de suporte. Então, a capacidade de suporte dessa fazenda é em torno de 1 UA por hectare. E qual o principal desafio para chegar em todos, melhor colheita de forragem, melhor rentabilidade? O que vocês acham que é o principal desafio do pecuarista? E dos técnicos também, viu? Inclusive eu, tenho 20 anos que eu estudo pastagem, 22. E acho que não sei nada, e estudo bastante.
é o manejo da pastagens. O manejo da pastagem é o principal item. A gente fala que o coração, ou pastagem, é o coração do sistema, como o Rafael falou, é o sistema mais barato. É o sistema que a gente tem que explorar. A produção no Brasil é a pasto, clima tropical, produz 8 A por hectare. Nos Estados Unidos produz 10 cabeças, 10 hectares para uma cabeça. Aqui nós pusemos 10 cabeças por hectare, nós temos que explorar isso. Eu não estou falando que a gente não tem que explorar o grão. O boi, no Brasil, é verde e amarelo. Tem região que é mais amarelo que verde. E como essa aqui também, é uma oportunidade que está dentro da agricultura e tal. Mas a gente tem que explorar a pastagem, porque é a produção que a gente tem, a mudança aí que você viu lá, que São Pedro está nos disponibilizando aí no período das águas, e a gente não sabe colher essa pastagem. E para falar em manejo de pastagem, a gente não pode correr de alguns conceitos. Eu vou tentar falar esses conceitos bem resumidos e está tentando levar isso para a prática. Então, conceito, conjunto de ações que visa a otimização, né, da produção por área, de acordo com o objetivo explorado da pecuária. Tem as variáveis, que são fisiologia da planta, crescimento, descanso, comportamento animal, pastejo, seleção, produtividade animal, ganho por dia, ganho por área. Isso aqui é a maior dificuldade do pecuarista hoje, conciliar ganho animal com ganho de área. Esse aí nós vamos tentar falar mais sobre isso. E além disso tudo, os conceitos são massa. O que é massa de forragem? Resíduo pós-pastejo, forragem disponível, taxa de lotação animal e capacidade de suporte. Então vamos começar aí do conceito de massa de forragem. O que é massa de forragem? Que bicho é esse? A massa de forragem nada mais é o capim que você tem lá, ó, do solo até o ápice dele. Essa é a massa total de forragem que você tem. Nada mais é todo o acúmulo de forragem que você tem. Não importa se o sistema de pastejo é contínuo, alternado ou rotacionado. Então, a gente estipula essa massa de forragem. E o que é resíduo pós-pastejo? Resíduo pós-pastejo de um sistema de pastejo alternado ou rotacionado é aquele que a gente tem que deixar para a planta rebrotar e para os animais ganharem peso. Aí está a dificuldade. Levando isso na prática, o que acontece? Normalmente, nós ou deixamos muito essa pastagem baixa, com os animais saindo rapado, não importa o sistema de manejo, ou a gente deixa essa pastagem muito alta, acumulando forragem de baixa qualidade e desperdiçando ganho, que seria isso transformado em carne. Então, esse resíduo pós-pastejo é muito importante no manejo de pastagem e na sua degradação. Por quê? Porque a gente tem que sempre levar em consideração, na prática, quando o animal entra num pasto, na massa total de forragem, 25% daquilo tudo tem que ser resíduo e sair folha verde. Ou seja, você consome 50%, desses 50%, 25% tem que sair com folha verde, não pode sair só talo. Isso pensando na pastagem e no animal, que é o nosso maior bem, é o animal. Não vou falar de suplementação, que o Gustavo vai estar falando sobre isso aí bastante. Então, o resíduo pós-pastejo é muito importante. E ele é tão importante que aqui mostra, esse gráfico aqui mostra o seguinte: resíduo aqui falando em quilo de tonelada de matéria seca, só para ter um dado, que é esse dado que a gente quer, que a gente tem, é quilo de matéria seca por hectare, tanto da massa total quanto do resíduo. Então, a gente sempre está buscando aí um resíduo entre 1.500 a 2.500 quilos de forragem. E observa o seguinte, que o ganho total na área, com resíduo baixo, o ganho também foi baixo. Por quê? Esse é o pasto super pastejado, é o pasto que não tem resíduo. É o pasto que a planta não tem possibilidade de ser rebrotada. Por quê? Os animais estão sempre comendo o resíduo. E o resíduo é a reserva fisiológica da planta. Então, quando a gente deixa o resíduo sobrar um pouco na altura desejável de cada sistema de produção, é claro que quanto mais intensivo, vocês vão ver adiante, que a gente tem que deixar esse resíduo mais baixo, e quanto menos intensivo a gente deixa esse resíduo mais alto, o ganho de peso também aumenta quando a gente, não só o ganho por área, mas o ganho de peso. Mas quando a gente deixa muito resíduo pós-pastejo,
ou trabalha com muita oferta de forragem, pensando no desempenho, você cai a produção por hectare. E cai a produção animal. Aqui é porque não continuou. Porque se ele continuar aqui, o que vai acontecer? Esse resíduo vai subir, tal, vai indo até esses animais começarem com a mesma taxa de lotação, começarem a consumir tal, o desempenho também vai cair. Então, esse ajuste de lotação ele é muito importante na entrada e na saída. Passa o vídeo. Só para vocês entenderem o tanto que é importante, aqui foi uma estimativa de tempo consumindo a mesma quantidade de capim dos dois animais. Um com mais oferta e o outro com uma oferta baixa, que seria, se vamos falar, com resíduo muito baixo. Observa o tempo de pastejo dos dois sistemas. Esse já parou, esse já encheu. O outro está caçando. Esse já desempenhou. O bovino tem tempo para dedicar a pastejo. Ele tem pastejo de 8 a 12 horas. Então, vocês verem aí que o tempo dedicado ao pastejo, aonde é baixo, pouca oferta de forragem, é muito maior. Ele ingere menos matéria seca, ele gasta mais energia para consumir essa matéria seca, e isso desempenha menos os animais. Então, é muito importante o resíduo pós-pastejo e essa massa de forragem. E essa forragem disponível, o que a gente quer no manejo? A gente quer que os animais entrem com a massa de forragem, onde a gente tem um resíduo pós-pastejo que é adequado para a planta, que estaria entre 1.500 a 2.000 kg de matéria seca, verde. Matéria seca verde é só de folha verde, não é de nada senescido na planta. E consuma aquilo que ela disponibilizou. Se ela disponibilizou mais ou menos, depende da fertilidade do solo ou do nível de adubação. Mas, independente do sistema, a gente quer sempre que essa planta tenha um resíduo pós-pastejo para que ela se reestabeleça e para que os animais se desempenhem. E nada mais é que massa total de forragem, é resíduo pós-pastejo, mais forragem disponível. Agora vamos entrar no conceito aqui, que todo mundo toma bomba nesse conceito. Taxa de lotação. O que é taxa de lotação? É o número de animais em uma determinada área. Isso é taxa de lotação. Eu estou com 5A por hectare. Isso é taxa de lotação. Beleza. E capacidade de suporte? Aí é que está. Capacidade de suporte é aquilo que o pasto está sustentando aqueles animais. Realmente é a forragem que você tem disponível para aguentar a capacidade de suporte. No Brasil, a gente tem uma taxa de lotação acima da capacidade de suporte. Ou seja, nós estamos fazendo um super pastejo. Nós temos mais animais do que forragem disponível. Então, quando você tem uma taxa de lotação maior que a capacidade de suporte, a tendência dos animais não desempenharem e você degradar esse pasto. E o conceito de manejo de pastagem é um conjunto de ações de solo, planta, ambiente, bem-estar, produtividade, comunidade de plantas e meio ambiente, né? E o manejo de pastejo? Fazer isso aqui é fácil. Isso aqui é adubação, eu faço essa planta produzir, né? Tranquilo. Como uma soja lá, como um milho, adubei, vedei, ele vai produzir. Enquanto o manejo do pastejo consiste no monitoramento e condução de processo de colheita da forragem produzida pelos animais. Aí aqui o bicho pega. Uma vez que você tem uma forragem ou um solo de alta produção, um solo fértil naturalmente, ou uma forragem que você intensifica, que produz muito, você colher ela, aí está a diferença do bom manejador de pasto. E está a diferença da gente indicar mais intensificação ou menos intensificação quando a gente inicia um processo. Normalmente a gente começa fazendo pouco, que é para fazer bem feito, e ele aprender a fazer essa colheita. Porque na soja e no milho é muito simples.
Ele produziu, você vai lá com a máquina e colhe. E a forragem? Ela produziu, você vai lá com os animais para fazer colher. Sendo que a gente tem que saber o tanto que essa forragem está produzindo, o tanto que a gente tem que deixar de resíduo, qual categoria animal que é, que tipo de suplementação você está dando, quantos dias vai ficar ali, e o nível próximo de produção dessa forragem. Então, quanto mais você intensifica, mais é difícil você fazer essa colheita de forragem. Por isso que a gente sempre começa fazendo pouco. E o manejo certo, o ótimo? O ótimo é quando você tem pastejo uniforme, do início ao fim do pasto. E quando você tem subpastejo? É aquele pastejo desuniforme, onde normalmente se degrada perto da aguada, e longe da aguada, ele está sobrando pasto. E quando é superpastejo? Aí é tudo degradado, né? Aí não tem mais nada. É aquele que a capacidade de suporte as taxas de lotação está acima da capacidade de suporte. Normalmente, na prática, o que a gente vê? A gente vê quando o pasto é muito grande, né? A gente tem sobras de forragem longe dos bebedouros, ou da aguada, que seja, e perto da aguada é rapado. Normalmente isso aqui em pastejo contínuo com carga desajustada, de carga de taxa de lotação desajustada. Ou pasto muito grande. Isso acontece muito em solo de fertilidade natural alta, ou quando o cara aduba um pastejo contínuo e não dá conta de ajustar essa carga. O que o pessoal faz? Costuma colocar o saleiro aqui, ó, longe da água, no fundo do pasto, para consumir essa forragem. Isso é típico, você já deve ter visto várias pessoas falarem isso. Não funciona, porque os animais, eles querem água e não suplementação. O nome já fala suplementação, eles não vivem sem água, então eles vão sempre pastejar aqui perto. Vocês vão ver que o animal tem preguiça de andar. Então ele está sempre pastejando próximo à água. E quando você coloca esse coxo aqui, normalmente ele não suplementa, esse animal ele é desmineralizado, porque ele vem aqui a cada 2, 3 dias, e vai perder forragem e o animal não vai suplementar. Então a gente não quer isso. O que a gente quer? O pastejo ótimo. O que é o pastejo ótimo? Que o pasto saia como fosse, passasse uma ceifadeira lá e cortasse o pasto. Para isso, você tem que estar ajustando a capacidade de suporte com a taxa de lotação ideal. E para fazer isso, quais os sistemas de pastejo que a gente usa melhor para fazer isso? Contínuo, rotacionado ou alternado? Aqui eu vou estar explicando rapidamente o que é um, o que é outro, e as ferramentas que a gente usa para melhorar isso. Não importa se é contínuo, se é rotacionado ou se é alternado. Sistema contínuo, imaginando um pasto, onde você tem uma aguada natural no canto do pasto, e você tem um subpastejo, conforme eu falei, e um superpastejo perto da aguada. Normalmente o coxo no meio, esses animais sempre ficam aqui em volta da água. O que é o problema do pastejo contínuo? Normalmente são áreas grandes, que você não ajusta. Nós temos 2 tipos de pastejo contínuo, o de carga fixa ou carga variável. Carga fixa é aquele que põe 40 boi no pasto, ele só tira quando engorda, ou carga variável, ele vem fazendo um ajuste de lotação ao longo desse período aí. Quando ele está produzindo mais, ele põe mais gado, quando ele está produzindo menos, ele tira gado. O problema grande do pastejo contínuo é isso aí, ó, baixa eficiência de pastejo, ou seja, baixa colheita de forragem. Imagina que a gente busca uma eficiência de 60% até 70% de pastejo, e esse com 40% nada mais é que você tem lá uma soja ou um milho para colher, e você vai perder aqui 60% da produção. É muitas perdas, e essa perda pode vir tanto com superpastejo quanto com subpastejo. E a característica do sistema do pastejo contínuo é seletividade de consumo pelos animais. Os animais normalmente desempenham mais por isso, porque não tem influência do homem. Menores taxas de lotação, porque você perde forragem, ou põe muito gado e faz um superpastejo, então você tem uma lotação menor. Maiores ganhos por animal, menores ganhos por área. Animal caminha muito, tem acréscimo de atividade, menores quantidades de manejo, o animal fica mais arisco, é fato, aquele negócio que o animal não precisa ser mexido, que ele vai estressar. Isso aí é manejo cotidiano, isso aí já caiu, já é um paradigma que já foi mostrado que se o animal
tiver um manejo correto, você pode estar mexendo com ele. E a suplementação entra nisso aqui muito bem, e o pastejo rotacionado também. Os animais mais mansos são aqueles maiores ganhadores de peso, isso é pesquisa. E áreas subpastejadas e superpastejadas, desperdício de pastagem, baixa eficiência de pastejo. É isso aqui que a gente não quer, a gente quer ter alta eficiência de pastejo. Aquilo que a gente produz, a gente tem que colher. E nada mais, a Embrapa fez essa pesquisa mostrando o seguinte, então tá, ele fez uma adubação aqui leve, um solo de alta fertilidade, que queria um desempenho de 650 gramas aqui. Então ele ajustou a capacidade de suporte, isso aqui possivelmente foi uma pesquisa em cima de sal mineral, ele ajustou uma capacidade de suporte aqui para uma taxa de lotação de 2 UA por hectare para ganho de 600 gramas, 650 gramas. E aqui ele trabalhou um pouquinho ofertado, né? Assim, mais ofertado. Então, os animais desempenharam mais, ganharam 750 gramas, 1.125 gramas, né, por hectare dia. Esse animal aqui ganhou 1.935 gramas, com 645, esse aqui era o ajuste ideal. Aí, ele, na mesma oferta de forragem, ele aumentou a taxa de lotação. Foi para 3 UA por hectare. Esse animal só desempenhou 382 gramas e mesmo assim ainda ganhou mais do que 1 UA por hectare, do que ele ofertou mais. E com 4 UA por hectare ele ganhou 250 gramas, mas mesmo assim ele ganhou mais que 1 UA por hectare. Vendo esse número, a gente acha o seguinte, os animais, a gente tem que trabalhar com os animais quase que com super pastejo, com pouca oferta de forragem. A gente tem que aumentar o número de animais e não o desempenho. Não vou entrar muito nisso, quem vai falar mais aí vai ser o Gustavo. Mas imagina só quanto tempo esse animal vai ficar em relação a isso. É fácil de fazer a conta, né? O dobro. Ele vai ficar o dobro de tempo na fazenda, recriando para matar ele com 36 meses aí que seja. Não é isso que a gente quer. A gente quer esse modelo aqui, ó, que a gente ajusta a capacidade de suporte e ele desempenha. É claro que hoje esse desempenho aqui com suplementação, com proteinado, com aditivo, a gente vai próximo para 1 quilo ou 1 quilo. E com taxas de lotação alta. E essa taxa de lotação aqui, isso vem da adubação, do manejo. Ou seja, você vai ofertar a forragem para o animal que ele tenha desempenho. Então a gente não acha que é interessante aumentar a taxa de lotação para ganho por área e não ver o animal, que quem paga as contas, na verdade, são os animais. E lotação intermitente ou alternada? Essa é aquela que a gente tem um passo, divide lá ao meio, ou tem 2 passos e alterna. 28 dias, 30 dias em cada passo e faz... se alterna. Muito interessante, a gente usa muito isso aqui para quem não quer gastar com infraestrutura ou fazer engorda, para não trabalhar com lotes muito grandes e otimiza o pasto. E o professor Adilson, no qual nós tivemos o prazer não só de estudar com ele, mas de trabalhar com ele, eu, o Rafael, fez uma pesquisa lá na faculdade, onde a gente se formou, mostrando que para até um nível de intensificação, a gente não precisa gastar muito com estrutura, para aquele pecuarista que não tem muito dinheiro para investimento naquele momento com estrutura. E ele pegou, a pesquisa foi feita aqui, ele pegou uma pizza, aqui era um pivô, dividiu ao meio, né, e fez alternado, e nessas forrageiras aí. Ó. Observa que são todas forrageiras braquiárias, de crescimento cespitoso, ou seja, de baixo crescimento e alta densidade de forragem. E na metodologia, mediu forragem e chegou a essa conclusão. Mostrou o seguinte, com pastejo alternado, ele conseguiu até 60 arrobas por hectare, trabalhando aí com 4 A por hectare, que não teve diferença entre pastejo alternado e rotacionado. Eu vou explicar isso mais na frente, o porquê disso aí. Então, para quem não quer investir muito em estrutura e tem capins do gênero braquiárias e quer intensificar, fazendo apenas um alternado, é uma opção. É mais difícil de manejar, não tenha dúvida. Você tem que estar medindo forragem e fazendo esses ajustes. No pastejo rotacionado é muito mais tranquilo você colher essa forragem. Mas é uma alternativa que você tem para trabalhar
com essas espécies forrageiras aí, apenas com pastejo alternado. E o rotacionado, famoso? Esse aqui foi famoso por vários. E, na verdade, ele é apenas um sistema de pastejo, onde, se a planta produzir muito, principalmente se ela for de crescimento ereto, com bastante estacionalidade de produção, ele não vai dar conta de colher. Mas o pastejo rotacionado nada mais é que pega aquela mesma área que vocês viram lá, e começa a ficar, nesse caso aqui ele queria um período de descanso de 28 dias, ele ficou 4 dias por piquete, ele rodou com 32, descansou 28, e ficando 4 dias em cada piquete. Ele volta nesse piquete com 28 dias, e ele deixou de fazer essa aguada aqui, ele cercou ela e pôs uma aguada no centro com bebedouro. Aqui está tudo certo, desde que ele saiba colher e ajustar essa capacidade de suporte. Aqui tem interferência do ser humano. Qual que é a grande vantagem do pastejo rotacionado? Buscar isso aqui, ó, eficiência de pastejo. Não adianta nada você produzir e não colher. Ao contrário, você gasta muito dinheiro e não colhe. Ou quando colhe com desempenho baixo. E aí está o mistério do sistema de pastejo rotacionado. Saber a hora de entrar e na hora de sair. Durante aí eu vou mostrar para vocês que tem algumas ferramentas que nos auxiliam nisso. Então o sistema de pastejo rotacionado, a grande vantagem dele é que a gente tem maior eficiência de pastejo. E período de descanso, no caso aqui, é ciclo de pastejo, período de descanso, período de ocupação, onde a gente descansa a planta e cada espécie forrageira tem um tempo de descanso preconizado aí pela pesquisa, que é o tempo que ela precisa para fazer a rebrota e o vigor fisiológico dela. E o adequado manejo de pastagem consiste em período de descanso, período de ocupação e altura, como fatores determinantes. Hoje, a gente usa mais altura do que período de descanso e ocupação. Hoje, o maior determinante é período de altura, que correlaciona período de descanso e ocupação. Quanto mais você intensifica, mais essa planta perfilha, mais essa planta tem densidade, menor é a altura de entrada dela e menor é o descanso. E o descanso, período de ocupação, né? Período necessário para acumular reservas e carboidratos na planta para esse reestabelecimento de área foliar, né? Que a planta, ela precisa crescer, ela é cortada e precisa crescer, e para isso ela precisa de um tempo. E esse tempo normalmente nos dá aí 10, quando é um pastejo com baixa intensificação, vamos falar aí até 2 UA por hectare, a tendência de ganhar 15% aí a mais de taxa de lotação, pela eficiência de pastejo. E o período de ocupação, o período necessário para os animais consumirem essa área foliar da forragem. Esse aí é o vilão da história. Nada mais é que entrar com aquela massa de forragem total, ficar 2 ou 3 dias e sair com o resíduo pós-pastejo, com folha ainda. Que essa planta precisa de folha para reestabelecer, fazer fotossíntese. E normalmente o que mais a gente vê no pastejo rotacionado são erros da retirada, do resíduo. Consome toda a folha, a planta não tem folha necessária para ter um rápido estabelecimento, porque sempre está sendo esgotado pelo pastejo, e ela tem dificuldade de rebrota, e o pior, os animais, o desempenho animal é baixo, porque falta forragem. Essa foto, por coincidência, é aqui em Jataí, uma fazenda aqui próximo. Então você vê o poder de produção aqui. E a gente sempre está olhando o quê? Como é que a gente, indo para a prática agora, como é que a gente sabe o momento certo de colocar o gado no pasto? Qualquer que seja ele, alternado, rotacionado, contínuo, sistema, ou mesmo adubado ou não adubado. É quando você entra no pasto, você não está vendo mais o solo. Ou seja, 95% das folhas incidentes do sol para as folhas, você não está sobre a forragem. E somente 5% que você está vendo o solo. Ou seja, você anda e você não quase vê mais o solo. Esse é o momento ideal para você colocar o gado. Não importa a espécie forrageira. Por causa dessa pesquisa, e cada vez mais vem mostrando isso, que o momento ideal é esse momento. Por quê? Porque a planta, quando
não começa mais receber luz aqui, ela começa a jogar tala. Aí ela cresce o talo, você perde forragem de qualidade e perde produção. E não importa o sistema de pastejo. O que a gente quer? O ótimo. O que é o ótimo? A ótima amplitude de taxa de lotação é aquela que você não está, que os animais ainda têm um bom desempenho, porque quem paga as contas são os animais, não é o capim. A gente não vende capim, a gente vende arroba, vende leite, né? Não vende capim. Então a gente quer que esse capim produza, mas nós temos que ajustar a taxa de lotação com a capacidade de suporte. Então a gente sempre quer esse ótimo aqui. A gente não quer um subpastejo e também não quer um super pastejo, onde a gente tem mais ganho por área, igual eu mostrei lá atrás, mas a gente tem um desempenho baixo dos animais. A gente não quer isso. A gente quer esse ótimo aí. E para isso tem algumas ferramentas. O planejamento da taxa de lotação, que a gente faz mensurando o pasto. Quanto mais produtivo for o espaço, mais você tem que estar medindo. Toda vez que os animais entram no pasto, você tem que estar cortando essa forragem e medindo para saber o quanto que essa forragem está produzindo. Aí você vai lá com o modelo de quadrado, corta e mede. Esse modelo é muito usual no sistema mais intensivos. O sistema de baixa intensificação a gente mede mesmo com somente a altura e extrapola pela densidade do capim, aí a gente sabe quanto é que cabe de gado, ou seja, qual a taxa de lotação naquela forragem. E aqui é uma ferramenta interessante, que até foi o professor Adilson, e eu dei uma modificada pela expertise que a gente tem, que na verdade, as pesquisas relacionadas a isso é muito difícil. Por quê? Você imagina que cada fazenda tem um modelo de produção, o Brasil tem vários tipos de região, e a gente não tem um modelo ainda exato de quantos centímetros pesa um capim em matéria seca. Por quê? Porque é muito variável ao tipo de solo, ao nível de intensificação, de adubação e ao tipo de manejo. Então, a gente estima, pela expertise que a gente tem de vários anos aí, alguns modelos que adaptam de altura aí para pastejo. Exemplo, pastejo de lotação contínua. A gente sabe que aí que o braquiarão tem que estar em volta aí de 30 centímetros, certo? E lotação alternada, rotacionada? Esse principalmente em capins de crescimento cespitoso, né? Capim de baixo, alta densidade e baixa altura. Então, aí a gente começa a sugerir o seguinte: a entrada desse braquiarão tem variação de 25 a 40 centímetros, certo? E de saída adubada, 13 centímetros, de entrada, e de saída adubada, 13 centímetros, e de saída não adubada, de 20 centímetros. A diferença aqui é a densidade do capim, que esse capim produz muito mais. Se a gente começar a colocar ele um pouco mais alto, ele vai perder forragem. Então, aqui a gente já deu um parâmetro: é adubado ou não adubado? Então, essa tabelinha aqui, ela serve como um indicativo, não que ela seja 100% correta, mas ela serve como um indicativo. Já para capim de crescimento cespitoso, é mais variável ainda e sempre nos pega de surpresa. Vamos pelo mombaço aqui, que é um capim muito usual. Tem variação de entrada aí de 70 a 90 centímetros e de saída entre 30 e 45 centímetros. Sempre observando o resíduo pós-pastejo, se há folha ou não. E por que a gente divide mais ou menos a forragem? Nada mais, nada menos, pela sua densidade. Imaginando esse trabalho aqui, densidade é quilo de matéria seca por centímetro por hectare. É como passasse uma ceifadeira no capim e pesasse ele por hectare. Quantos quilos ele está dando? Isso chama densidade. Esses capins aqui, que ele fez a pesquisa, era um capim, não um capim de crescimento cespitoso, porque a densidade dele está baixa. Então, chegou o seguinte: se ele cresce meio centímetro e acumula 20 centímetros, com a unidade animal, ele pode retornar à planta a cada 30 dias. Por quê? Porque esse autor comprovou o seguinte: o animal retorna a consumir a planta quando ela rebrota 15 centímetros.
não interessa a espécie forrageira. Ela cresceu 15 centímetros, a tendência do animal é ir lá e cortar essa planta. E aí, quando ele corta essa planta, a gente perde produção, porque ele está comendo a rebrota da planta. Chega a perder 30%, 40% da produção. Então, como é que eu faço o meu sistema? Quantos piquetes eu divido? Depende do nível de intensificação. Então, quanto mais lotação você colocar, mais forragem produzida eu vou ter, mais ela vai crescer, mais eu vou retornar ela para não comer os 15 centímetros. Então, eu tenho que ter menos dias de ocupação, certo? E aí, eu tenho que dividir mais piquete. Beleza. Isso para capim de crescimento cespitoso, no caso Mombaça, Tanzânia. Aí o Adilson foi lá e fez aquela pesquisa do pastejo alternado e comprovou justamente isso aqui, ó. Quando a gente tem uma forrageira de crescimento baixo, com alta densidade, ó, a densidade dela aumentou para 80 quilos. Isso aqui foi que eu já fiz essa simulação para mostrar isso. A densidade era 40 quilos. Quando você aduba muito e tem uma forragem de crescimento baixo, ela tem alta densidade. Quando ela tem alta densidade, a taxa de crescimento dela é a mesma, só que ela acumula muito mais forragem. E ela acumulando muito mais forragem, ela tem as mesmas taxas de lotação. Com a mesma crescimento, mas com a densidade maior, eu preciso fazer apenas, para 4A por hectare, apenas 3 piquetes, que foi o que o Adilson mostrou. Que até 4A por hectare, se você fazer um alternado, você não tem diferença de um rotacionado. Mas para plantas de crescimento baixo, prostrado. Então, assim, você quer investir menos em infraestrutura, dá para você adubar até 3, 4A por hectare e fazer um alternado, que você não tem problema de perdas. E tamanho do lote? Essa é a maior discussão. Como é que é o tamanho do lote? O tamanho do lote é o seguinte, essa foto é bem interessante, né? Tem 2.000 cabeças aqui. O tamanho de lote ideal depende da raça, depende do sexo, se é macho ou fêmea, se é inteiro ou castrado, mas sempre vamos falar inteiro, não existe animal castrado aqui. E se ele veio de um grupo já desde novo, ou se juntou lote, e da era desses animais. Mas, na prática, em sistema rotacionado, eu acho interessante a gente trabalhar com recria até 200 UAs, né? Um lote de no máximo 200 UAs para macho, e até 300, 400 para fêmea, e para engorda, no máximo 100 UAs. Esse é o ideal. Da onde eu tirei isso? Da expertise do dia a dia. Isso não tem pesquisa comprovando isso, que é o ideal, se é 200, se é 300, se é 400, se é 500. Então, o ideal que eu acho é não trabalhar com lotes grandes em pastejo muito intensivo. E a água? Como é que a água interfere nesse sistema de pastejo rotacionado, ou mesmo contínuo, alternado, no manejo da pastagem? O gado prefere se alimentar até 200 metros da água e evita áreas maiores que 600 metros. Então, quando a gente for fazer uma conta de um pasto, o ideal é que ele não ande mais que 600 metros. Para cada 1.000 metros, tem uma pesquisa mostrando que a cada 1.000 metros que o animal sai da aguada até o pastejo, que ele anda por dia, em terreno plano, com temperatura de 28 graus, ele deixa de ganhar 60 gramas de ganho de peso. O animal normalmente vai 4 vezes beber água, então você imagina que um pasto grande, o animal vai ter menos desempenho por essa andada. E esse pesquisador mostrou que só passa a utilizar a forragem a mais de 1,6 km de distância, quando 40% a 50% da forragem disponível já é consumida, ou seja, já rapou o pasto, aí é que ele vai andar. Que não é nosso caso, não podemos deixar esse animal andar desse tanto. E a água, para mim, é um dos fatores mais importantes quando você quer intensificar um sistema de produção. Normalmente são esse tipo de aguada, cacimba, né? Ou riachos, né? Em Goiás tem muitos riachos, mas com pouca qualidade de água, com acesso muito ruim para bebida, onde começa um animal a beber e os outros chegam e aquilo ali já virou barro, né? Então, a água interfere muito no desempenho dos animais e na saúde dos animais. Então, eu tenho certeza que
iniciando um sistema intensivo de produção, a gente tem que evitar esse tipo de aguada. E eu vou mostrar aqui para vocês o que é o investimento de aguada. Aí a gente parte para bebedouro, né? A aguada artificial. Porém, a aguada artificial com essa qualidade de água aqui é muito pior que aquela, porque aqui é pouco litragem, e se o funcionário não limpar essa água aqui, ou não está trocando essa água periodicamente, nós temos um problema muito pior do que aquela cacimba. Bebedouro pode ser de qualquer forma, pode até ser pequeno, desde que esteja vazão, né? E a água sempre limpa, sempre limpa. Tem uma pesquisa aí, o Diego Paluz que me passou esse slide, mostrando 2 pesquisadores aí, que esse aqui encontrou desempenho de bovino de corte relacionado à fonte de água disponível em açude e em bebedouro. Ele mostrou um desempenho aqui em torno de 100 gramas, né, a mais na bebida artificial, que é natural, e esse aqui encontrou 270 gramas a mais. Se a gente fazer uma conta aqui de média de 200 gramas a mais, bebendo a água artificial da água natural, a gente fazendo uma conta no ano, é 2,5 arroba a mais. 2,5 arroba a mais são R$300, ou 300 e poucos reais, que vocês vão ver daqui a pouco, que R$300 você coloca, por R$300 por hectare, você coloca o sistema de água na fazenda. Coxo, eu vou passar rápido aí, o Gustavo vai estar falando mais sobre isso. Coxo sempre, pode ser qualquer tipo de coxo, desde que seja adequado, né, às áreas de chegada. Área de lazer, é outra maneira de economizar, quando você faz um rotacionado ou um alternado, né, você economiza com água, saleiro, e a gente indica aí sempre, no sistema tradicional, 5 metros quadrados por unidade animal, na área de lazer, e 15 metros quadrados do sistema multifuncional. Vocês vão entender o que é esse sistema multifuncional. Esse aqui é um método tradicional, onde os piquetes têm a área de lazer central. Isso aqui ele está usando essa área de lazer para fazer um confinamento ou sequestro. E esse é o sistema multifuncional. O que é o sistema multifuncional? Você usa a área de lazer como a utilização de um sequestro, fazer um sequestro, que eu vou falar um pouco adiante aí, ou num sistema de suplementação através de maquinário, que é o futuro, né? Quem quer suplementar mais, intensificar, e você otimiza a estrutura, porque o mesmo área de lazer na seca, você pode fazer um confinamento. E nesse caso dessa fazenda, ele ainda faz uma coisa diferente, ele usa a suplementação como estratégia de ajuste de carga de taxa de lotação, ou seja, se a capacidade de suporte está menor que a taxa de lotação, os pastos é intensivo no máximo da produção dele, ele vem e faz um efeito de suplementação aqui, com volumoso e proteinado, para substituir essa taxa de lotação que está acima da capacidade de suporte. Ele ainda usa isso. Então, a gente fala multifuncional, que você pode usar de lazer como uma estrutura de confinamento. Vê por cima aqui os animais, o pasto está saindo e ele está usando a suplementação para esse pasto sair mais rápido, né? Nesse caso aqui, essa suplementação é o que o pasto, exemplo, ele está com 8 A por hectare e o pasto só está ofertando 5 A por hectare. Essas 3 UA por hectare, ele está fazendo efeito de substituição no coxo. Implantação dos piquetes, eu gosto, quanto mais quadrado, melhor. Se for retangular, ele não pode passar 3 vezes a largura. E eu evito fazer sistema de pizza ou leque, porque nesse sistema, o gado sempre pasteja mais perto da área de lazer e ali degrada aquela área. Então, eu evito fazer sistema de pizza ou leque. E como é que a gente inicia uma divisão ou uma intensificação? Nas áreas mais férteis, conforme eu falei. A gente procura as áreas de melhor logística, as áreas melhores para intensificar, que tem melhor espécie forrageira, que responde à adubação. Então, numa fazenda grande, a gente sempre procura as melhores áreas. É claro que a gente não sai picando em toda a fazenda, mas perto dos retiros que a gente tem, no sistema tradicional, que pode ser pegar um pasto, fazer uma área de lazer onde você tem uma água de qualidade,
certo? E fazer os corredores onde você tem as divisões conforme sua água do pasto. Esse é o sistema mais comum aí que a gente vê, que não investe em água, mas às vezes você tem água de qualidade. E esse é o sistema multifuncional, onde você tem a área de lazer, né? Que aqui é um corredor, todos os piquetes dão acesso a essa área de lazer, que seria a estrutura do confinamento na seca, caso queira, e toda mecanizável. E investir em cerca? Mas vem cá, investir em cerca aumenta a produção? Aumenta, porque você melhora a disponibilidade de colheita daquela forragem. Então, a área menor, você tem melhor colheita. Então, aqui eu fiz uma simulação seguinte: em 40 hectares, não tinha nada. Eu dividi 40 hectares, um piquete, 2 piquetes, 3 piquetes, 4 piquetes, 5 piquetes, 6 piquetes. Qual é o investimento em cerca elétrica para mim fazer essas divisões? Saiu de R$ 160 para R$ 298 o custo de cerca elétrica por hectare. Eu peguei isso aí, nessa divisão, e comecei a simular com 2, com 4, com 6, com 8, com 10 e com 12 cabeças a depreciação. Depreciei em 10 anos para ver quanto que isso representa. Em 2 piquetes, representa R$ 8,00 se for uma divisão por cabeça ano. Aqui já não é hectare, é cabeça. E se for com 6 divisões, representa 14. Aí entra aquela pesquisa. Mas você não está intensificando, você está com uma unidade animal, será que precisa dividir em 6 piquetes a área? Será que se eu não melhorar minha área em termos de pastejo, de ofertar, eu preciso dividir em 6 piquetes? Possivelmente não. E se eu tenho um capim antropólogo? Talvez divide em 3, em 4, já começa fazendo um alternado ou mesmo rotacionado em 3 e gasta menos, apesar de ser um custo muito baixo. Mas quando eu ponho 12 cabeças por hectare, esse custo não é nada. Isso aqui é custo por cabeça ano. Não é nada. Não é por mês, não, é por ano. E a depreciação seria R$ 30 por hectare, mostrando o gráfico aí como é que ficaria isso em termos de valor por hectare por ano. E o sistema intensivo? Agora vamos falar, para finalizar aqui, o sistema intensivo. Já que a gente falou de sistema de pastejo, rotacionado, contínuo, o sistema intensivo, acima de 4, 5 A por hectare, você tem que gastar com estrutura, você tem que gastar com cerca, com água, para você ter lucro, senão você não tem lucro. E quanto que investe para fazer um sistema intensivo? Eu simulei aqui um dado real com 6 UA por hectare. Quanto é que a gente gastaria em cada sistema? Um sistema que a gente está começando, já está implantado o pasto, só falta fazer cerca, água, coxo, estrada, nutrição, adubação e boi. Vamos ver como é que fica esse trem. Fica dessa forma. A gente iria gastar R$ 250 por hectare com cerca, 180 com água, 90 com coxo, 35 com estrada, 864 é custo operacional da fazenda, sendo 985 com nutrição, 1.080 com adubação e 7.000, quase 8.000 com gado. A relação aqui está mais ou menos 7 para 1. Para cada 7 que eu invisto em gado, eu tenho que investir 1 em adubo. E o cara não quer gastar com adubo. Ele está preocupado com adubo. Ele não está preocupado que ele tem que comprar, que tem que gastar 7 vezes mais com gado. 90% dos sistemas intensivos que o cara implanta sem algum acompanhamento, ele para porque o sistema pede muito gado. E aí compromete às vezes o caixa dele e ele não tem como pôr. E o que isso interfere no custo em termos de percentagem de investimento? Cerca de 2%. Ó. Adubo, 9%. Já o gado é 70%. Então, toda vez que vocês for fazer um sistema intensivo, vocês pensam no investimento no gado. E é lucrativo fazer esse sistema? Está aqui. Vamos falar um pouco do sistema de recria em rotacionado intensivo. Esses dados que eu vou mostrar aqui são reais de uma fazenda lá no Tocantins. E eu peguei essa fazenda porque lá a gente fez recria e engorda no sistema intensivo, já tem 10 anos, recria no sistema intensivo e engorda no sistema intensivo.
Aqui é uma planilha rápida, mas só para ver os números, a área, né, o que rodou em 9 meses aí de avaliação. Produziu 74 arrobas, vem produzindo nessas áreas, né? Eu peguei a área que mais produziu de recria, tá? Vem tendo um custo de ágio que representa 30% do negócio. Os últimos 2 anos da pecuária está sendo doído o ágio, né? Pelo preço da remuneração da arroba, aumentou muito, né, a reposição. Então o ágio representou aqui R$ 2.200 por hectare. O custo da adubo representou R$ 1.600 por hectare. E com todos os custos aí, ficou R$ 6.000 por hectare. Ele teve uma receita dessas arrobas produzidas aí de 8 mil e sobrou R$ 2.100 de lucro líquido por hectare e vem sobrando. Bom negócio. Numa época de ruim de pecuária, isso é fechamento real, tá? Engorda em rotacionado, funciona? Funciona, desde que você faz todos aqueles pré-requisitos, tamanho de lote, gado que já vem junto já há algum tempo e que nunca falte capim, funciona. Nessa mesma fazenda, isso aqui foi no final dela, no final da estação, a gente tinha que abater esses animais. O que a gente fez? Fez uma suplementação estratégica. Já vinha sendo suplementado com proteico, depois ração energética, e a gente passou por um TIP no final, que seria terminação intensiva a pasto ou confina pasto. A gente fez um efeito de substituição de forragem pela ração. Terminamos matando esses animais comendo 10 kg de ração por dia, mas a gente não mexeu na taxa de lotação. Esses animais produziram 68 arrobas, um pouco menos que a recria, mas teve um desempenho, como a gente abateu os animais, teve um desempenho altíssimo de ganho de peso. Mas ganhou 1,6 kg? Não, isso aqui a gente estava lidando carcaça, depois o Gustavo vai explicar melhor isso. Aqui a gente já estava lidando carcaça, que não interessa, é o que ele ganhou no tempo. E passou com a taxa de lotação de 7 UA por hectare. E deu um lucro, apesar de ter gastado um pouco mais, deu um lucro. Você vê que o custo do ágio aqui foi bem menor, porque entrou garrote, né? Então o ágio representou pouco no negócio. E deu um lucro de R$ 3.000 por hectare. Lucro líquido de engorda em sistema intensivo, desde que seja bem monitorado. Aqui eu vou pegar um modelo de produção. Então já ele está aqui, eu posso falar, é da fazenda do Roberto. Eu peguei esse slide lá que é interessante. E ele, como a gente mostrou em dia de campo, eu posso mostrar esses dados aqui e falar que é dele. A gente começou intensificando 6% no primeiro ano, fomos aumentando. O ano que vem a gente vai intensificar 17%, porque aqui seria 10%, mas a gente vai pegar algumas áreas da fazenda para recuperar, para produzir 2, 3 UA por hectare. São áreas que já está pedindo uma adubação, são áreas de mombaça. Então, por isso que aumentou bastante a área de intensificação. Mas como é que ficou com esses 6 a 8% aqui de intensificação da área? De 8 mil cabeças, a gente passou para 10, para 12, para 13 e para 16 mil cabeças. Isso aqui é média ano, tá? Média ano a pasto. Então, a gente está dobrando a quantidade de gado. Do dia que a gente começou a intensificar, adubando apenas 10%. Se pegar as mesmas áreas, a gente adubaria, aumentaria a adubação e passaria com essas mesmas cabeças em 10% das áreas. Mas a gente está pondo 17%, que eu estou intensificando outras áreas para melhorar, diminuir a degradação da fazenda, né? Você recria, só a pasto. E esses aqui são os resultados, né? Agora aqui eu posso mentir, porque o Roberto está aqui, pode falar se é verdade ou não. A gente iniciou o primeiro ano, parte dessa área que foi implantada, então a gente começou a rodar em janeiro, então produzimos 27, isso aqui é só no sistema intensivo, tá? Da fazenda. A gente produziu 27 arrobas no primeiro, do 14, 15, que é ano pecuário, de setembro a agosto, depois foi para 45, 51, e nosso objetivo do ano 17, 18 é 60 arrobas, em todas aquelas áreas lá que vocês viram, no sistema intensivo. Nós já estamos nas 51, a gente já está aqui. Então, é crescente a intensificação. Por quê? Porque a gente está tendo resposta a isso, né?
E na média aí está dando 45 arrobas e 6 a 7 arrobas por cabeça aí. E o lucro disso? O lucro, primeiro ano, a remuneração da arroba estava melhor, então ele teve um ganho, apesar de produzir menos, melhor que 2015-16. 2016-17 foi esse ano aí que a gente finalizou com R$ 1.400 por hectare. A gente prevê pelo preço do boi que está hoje e pela reposição que foi interessante ao preço do boi, a R$ 2.200 por hectare. E se pegar, puxar uma média aí, dá R$ 1.500 por hectare. Para isso, toda vez que você intensifica, você tem que preocupar com essas finanças. Só para finalizar, a gente tem que preocupar com essa saída de gado aqui. Foi muito bonito o que você falou, produziu nas águas. E na seca, o que você faz? Você tem várias estratégias, uma delas é confinamento, venda de garrotes, ou, isso eu estou falando do excedente de lotação, ou mesmo um TIP, uma terminação intensiva a pasto, e um confinamento de sequestro. Então você tem várias ações que você tem que fazer aqui para a fazenda sair. A gente sabe que o problema de qualquer fazenda no centro-oeste e norte é na saída das águas, não é na seca. Aqui é que as plantas saem 100% e o que acontece com essa planta? Se eu tiver uma taxa de lotação alta, ela não sai. Então a gente sempre tem que fazer uma estratégia. E hoje a gente usa muito o tal do sequestro. O que é o sequestro? É pegar, quando inicia as chuvas, ou um pouquinho antes, é pegar esses animais, colocar em parte dele, ou todo, depende de cada sistema, do excedente de lotação, e colocar para fazer dentro de um curral de confinamento, ou mesmo de um curral de uma área de lazer, dar uma dieta de ganho moderada, aquela dieta que ele vai ter lá no pasto, né? Você vai ditar uma dieta. E aqui eu mostro uma fazenda grande, o que a gente fez é o seguinte, eu simulei, fechando 100% do gado. Se eu fechar 100% do gado dessa fazenda 45 a 60 dias, eu aumento minha taxa de lotação nas águas só por esse motivo em 30%. Então, se eu sequestrar os animais 45 dias e deixar a fazenda sair, eu aumentei ao longo do período das águas 30% minha taxa de lotação. E aqui, para finalizar, o último slide, é um filminho que o cara fez, é um cliente nosso, parceiro nosso, que fez esse filminho aí, para mostrar a fazenda dele e a fazenda vizinha. Ele fez esse sequestro. Fazenda Porto Alegre, dia 20 de novembro de 2016. Pasto 34, Fazenda Porto Alegre, com sequestro, sem sequestro. Esse aqui é um pasto tão bom quanto na divisa, mesmo padrão, você vê que é um pasto bem formado, capim fechado. Esse aí tava com gado, esse aqui tá descansado, tem 50 dias no sequestro. Tá aí a diferença, moçada. E para finalizar mesmo, e desculpa aí que eu passei um pouquinho de tempo, a produtividade é o principal pilar da sustentabilidade da atividade pecuária. E a divisão racional das pastagens, juntamente com o bom manejo das pastagens, pode colaborar para esse quesito. A sistematização da propriedade de modos rotacionados ou alternados deve ser planejada de acordo com a capacidade de investimento do proprietário. Ou seja, vocês viram lá que dá para fazer um alternado produzindo até 4A em capins como braquiarão. Deve-se priorizar, em primeiro momento, a estruturação do sistema e, posteriormente, o aporte tecnológico de correção e adubação. Não adianta nada você fazer adubação, gastar com adubação e não saber colher essa forragem. Quero agradecer a todos e pedir desculpa pelo excedente de tempo aí. Obrigado.